E a folha salarial do Palmeiras explodiu em 2025. O vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre os jogadores mais bem pagos do Verdão. Te atualizo também sobre o Flamengo e o boato de que vários atletas foram para a balada na Argentina depois da classificação contra o Estudiantes. Já o Corinthians pagou apenas 2 dos 18 reforços contratados na temporada passada. Para completar, o São Paulo perdendo o patrocinador, o Galo declarando guerra ao rubro-negro, no caso o Flamengo, tudo sobre o Vasco da Gama, últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, bora de palpitão do Nicola para o sábado. Preciso de uma múltipla com 4 jogos, dependendo da vitória do Olympiacos no Campeonato Grego, da vitória do Union Saint-Gilloise no Campeonato Belga, da vitória do Paris Saint-Germain na França e do Sporting em Portugal. A soma desses resultados todos está valendo 2,50. Para você participar é super simples, estou deixando o link no comentário fixo, você clica, faz seu cadastro na mais antiga parceira do canal do Nicola e esse bilhete já aparece prontinho para você, beleza? Bora participar e se divertir nesse sábado, bora começar o giro de notícias falando sobre a Portuguesa. A Lusa segue sem treinador e com um elenco de férias. Retorno marcado para o mês de outubro, quando se inicia a preparação para o Campeonato Paulista de 2026. É de se esperar que até lá um treinador já tenha sido contratado. Contei para vocês ao longo da semana da tentativa de fechar com o Vanderlei Luxemburgo, que agradeceu o convite, mas recusou. Já o Grêmio não tem interesse em contratar Douglas Costa. O meio atacante se ofereceu para voltar ao Grêmio, aceitando congelar uma dívida de mais ou menos 5 milhões e topando também um contrato com salário simbólico. Ainda assim, o Grêmio entende que não há interesse em contratar o jogador. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que vive um momento de estabilidade, algo meio incomum desde que Fernando Diniz foi contratado. Já são 6 jogos sem derrota, 2 vitórias e 4 empates, e dentre esses 4 empates, os 2 contra o Botafogo, que valeram vaga na semifinal da Copa do Brasil. O Vasco começa a decidir a classificação para a decisão do torneio em 10 de dezembro. Importante registrar que na sequência de 6 jogos, além dos 2 empates contra o Botafogo, a vitória contra o Sport, empate contra o Ceará, empate contra o Flamengo e vitória na última rodada contra o Bahia. O Vasco tentando se afastar da zona do rebaixamento e, mais do que isso, garantir o título da Copa do Brasil para voltar a dar uma volta olímpica e se assegurar na Libertadores de 2026. Bora falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo foi o primeiro clube brasileiro a declarar guerra ao Flamengo. Tudo porque ao longo da semana, por meio de uma decisão judicial, o Flamengo conseguiu o bloqueio de 77 milhões de reais a que teriam direito os clubes brasileiros que integram a Libra. Só para lembrar que a Libra é um grupo que reúne esses times e ela paga mensalmente pelo direito de transmissão do Campeonato Brasileiro. O Flamengo está muito incomodado com a divisão da grana e recorreu à justiça para bloquear toda essa grana. No mês de setembro foram bloqueados 77 milhões de reais de 9 clubes da Série A. Se esse bloqueio se mantiver até dezembro, serão 230 milhões de reais que deixam de cair nos cofres dos times brasileiros, entre eles o Galo. E o Bruno Mussi, CEO do Galo, disse o seguinte, abre aspas, não existe mais conversa com o Flamengo a não ser na forma judicial. O Flamengo fez um movimento muito infeliz e de afronta a todos os outros clubes, trazendo prejuízo incalculável para nós, sem nunca propor nenhuma ação que de fato pudesse resolver. É extremamente desapontante, mas o Atlético vê com muita insatisfação a maneira como a qual o presidente do Flamengo vem se portando. Use o espaço para comentário para dizer, nessa briga você está do lado de quem? Do Flamengo ou dos outros 8 clubes que se sentiram extremamente lesados e não vão ter acesso ao dinheiro do mês de setembro. A grana teria caído na última quinta-feira. Bora falar agora sobre o São Paulo, que perdeu patrocínio. A Blue Saúde, fornecedora de planos de saúde, tinha vínculo com o Tricolor até dezembro. Acordo começado na metade do ano passado e que garantiria 15 milhões de reais ao Tricolor. Pois bem, só para lembrar que a Blue ficava na barra traseira da camisa. Não se sabe ao certo motivo,
mas o São Paulo foi informado sobre o interesse da Blue em rescindir esse vínculo, o contrato já foi rompido e a partir do próximo jogo, São Paulo já não apresenta mais a Blue Saúde em sua camisa. De qualquer forma, é um São Paulo que segue faturando bastante com o seu departamento de marketing. A camisa ultrapassou pela primeira vez na história a marca de 100 milhões de reais com receita graças a patrocínios, muito impulsionada pelos 78 milhões de reais que a Superbet paga pelo patrocínio no peito. Se há duas coisas que têm dado muito certo no São Paulo, departamento de marketing com publicidade na camisa e também o estádio tricolor. Na temporada passada, o Morumbi representou a segunda maior fonte de receita, somando bilheteria, sócios torcedores, shows, além dos aluguéis de camarotes. Hora de falar sobre o Corinthians e não há um dia de paz para o torcedor alvinegro. A péssima notícia nova diz respeito aos reforços de 2024. Na oportunidade, Augusto Melo contratou 18 jogadores. Nem todos foram comprados, alguns estavam livres do mercado, como por exemplo o Memphis Depay. Mas entre aqueles em que houve a necessidade de investimento de dinheiro, somente 2. Corinthians quitou 100% da dívida ou pelo menos manteve as parcelas em dia. O goleiro Hugo Souza e o lateral direito Mateuzinho, ambos do Flamengo. E olha que o Mateuzinho ainda houve atraso. Todos os demais reforços não tiveram com seus compromissos cumpridos. Casos de Ranieri, Félix Torres, Rodrigo Garro, Pedro Raul, José Martínez, Matias Rojas e Maicon. Alguns desses casos, inclusive, já se transformaram em processos e derrotas na FIFA. O Corinthians tem 5 condenações contra si da FIFA e outras 2 condenações em definitivo na Corte Arbitral do Esporte. Voltando aos atletas que o Corinthians não pagou. Dois desses casos são os piores. O Corinthians não sequer pagou qualquer centavo pela compra do Kaká, zagueiro que pertencia ao Tokushima Vortis, dívida de 24 milhões de reais, e não pagou qualquer centavo pelo empréstimo de Thales Magno junto ao New York City. Também há atraso na compra do volante Charles do Midland. É natural que esses times recorram à FIFA, como tem sido com outros casos, e em breve o Corinthians tenha novas condenações. Só para lembrar, 82 milhões de dívidas com condenações na Corte Arbitral do Esporte, 41 milhões pela compra do Félix Torres junto ao Santos Laguna, mais 41 milhões de reais a Matias Rojas, jogador que saiu de graça do Corinthians e ainda teve direito a essa bolada. O Corinthians ainda tem outros 3 processos derrotados na FIFA, casos do Maicon, casos do José Martínez, além do Rodrigo Garro. E a tendência é que esses casos sejam julgados a qualquer momento com sua definição divulgada pela Corte Arbitral do Esporte. Se você ainda tinha dúvida de que o Augusto Melo foi o pior presidente da história do Corinthians, acho que depois de mais essas atualizações não fica dúvida nenhuma, certo? Hora de falar sobre o Flamengo para repercutir informação que tem bombado e causado no rubro-negro. Léo Dias informou que 8 jogadores do Fla foram a um clube noturno em La Plata depois da classificação do Flamengo contra o Estudiantes, nessa quinta-feira lá na Argentina. Cebolinha, Léo Pereira, Saul, Plata, Bruno Henrique, Emerson Royal, Samuel Lino e Wallace Ian. O Flamengo emitiu nota assegurando que a notícia é mentirosa. Abre aspas para a nota do Fla. O Flamengo repudia com veemência a publicação absurda do portal Léo Dias, desta sexta-feira, que veiculou uma informação absolutamente falsa, sem qualquer conexão com a realidade. O Flamengo explica que só conseguiu chegar ao hotel depois do jogo às 2h30 da manhã e que alguns dos atletas, aí todos foram convidados a jantar, e que alguns desses atletas ficaram até 4 da manhã jantando dentro do próprio hotel. E mais, que a partir das 9 da manhã do dia seguinte, 9h30 para ser mais preciso, os jogadores que não estiveram em campo ou que jogaram poucos minutos ainda estavam à disposição do Flamengo para um treinamento, ou seja, que não haveria a possibilidade dessa balada. Confesso que não tenho como confirmar, mas estou atrás de mais atualizações para deixar você super bem informado sobre o tema, beleza? Antes de mudar de assunto, só registrar que a Conmebol denunciou Bruno Henrique por gestos obscenos. Ele se dirigiu à torcida do Estudiantes, segurando e balançando as partes íntimas, além de mostrar o dedo do meio. O Bruno Henrique já foi denunciado e agora corre o risco de ser multado ou até suspenso na principal competição do planeta. Hora de falar sobre o Palmeiras, informação exclusiva. Depois de 703 milhões de reais na contratação de 12 reforços, posso assegurar para vocês
que a folha salarial do Palmeiras atingiu seu maior número de toda a história. Hoje, o Palmeiras gasta cerca de 35 milhões de reais por mês com elenco e comissão técnica. Só para registrar, na temporada passada eram 26 milhões de reais de folha. 4 dos 5 jogadores mais bem pagos do Palmeiras nessa temporada foram contratados desde o começo do ano. Casos de Andréas Pereira, o jogador mais bem pago da história do Palmeiras, 2 milhões e 200 mil reais por mês. Ele superou em 100 mil reais o Dudu, que havia deixado o clube no fim da temporada passada. Vitor Roque é o segundo jogador mais bem pago do Palmeiras, 2 milhões de reais. Paulinho, Ramon Sousa e Piquerez ganham 1 milhão e 600 mil reais cada. Felipe Anderson aparece com 1,5 milhão de reais. Gustavo Gomes e Rafael Veiga ganham 1 milhão e 300 mil reais por mês. Queria destacar também o salário de Carlos Miguel, que apesar de reserva no Verdão, tem direito a 1 milhão e 200 mil reais por mês. Importante registrar que vários jogadores deixaram o Palmeiras, alguns com salários altos, como Dudu, Rony, Zé Rafael, Marcos Rocha, Mike e Richard Rios. Outros que também saíram do Palmeiras tinham vencimentos bem menores, casos de Estevão, Gabriel Menino, Fabinho e Naves. Só para completar, registrar que o Flamengo é o único clube do Brasil com folha salarial superior à do Palmeiras. Falei para vocês dos 35 milhões de reais por mês da folha do Palmeiras. A estimativa é de que a folha no Flamengo hoje gire na casa dos 43 milhões de reais. Como você vê esses números, use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia.